Boa noite, galera do setor visitante, amigas e amigos. Aqui eu, Medina, fazendo mais um vídeo para vocês, depois dessa estreia do Botafogo na Libertadores, né? Pedir para vocês darem um like, tá? Por favor, deem um like, deixem um like aí que é importante para o canal. Se inscrevam, tá? É muito importante, a gente precisa aí atingir uma meta, um número maior de inscritos, tá? A gente agradece vocês, para a gente continuar gerando conteúdo aqui de qualidade, né? E ativem as notificações, que é muito importante também, e tem o clube de membros, né? Quem puder contribuir é sempre uma ajuda, né, para o canal, e enfim, vamos que vamos, galera. O Depp tá na viagem dele, daqui a pouco tá de volta, tá? Tá curtindo, e pelo adiantado da hora e o fuso, não dá pra gente fazer live, então é o vídeo desse careca que vos fala. Galera, vamos lá, vamos falar do jogo ali, o que eu achei. Acho que o Anselmi adotou a estratégia certa para o jogo. Tentar agrupar o time, né? Tentar ter o ataque ao espaço quando pudesse e também tentar ao máximo ficar com a bola. Evidentemente, no início, o time sentiu, né, a questão da linha alta do Potosí. Eles iriam fazer isso, a gente imaginava, o Anselmo sabia, todo mundo, e é normal os jogadores terem ali uma dificuldade no início de uma partida desse contexto lá. Ainda assim, nós não sofremos grandes sustos, um outro chute e tal, né? O primeiro lance de maior perigo deles é aquele escanteio, que é uma cabeçada e a bola bate no Telles e desvia, vai na trave. E depois o lance da saída do Link do gol, acho que um pouco precipitado. Teve um chute fora da área que o Link espalmou bem. Aquela saída do Link, eu acho que ele se assustou e aí acabou gerando um lance perigoso. Mas se vocês pararem para pensar em jogadas trabalhadas, eu acho que a partir de 25 minutos, do tempo técnico até, de hidratação, o Botafogo melhorou na partida. O Wallace Davi, que começou ali sentindo, errando muitos passes, foi se encontrando com o Newton. Eu acho que ali isso foi funcionando. O Barreira, o Montoro, que estava apagado, começou a participar mais do jogo, pegar mais na bola, temporizar o jogo. E a gente criou algumas jogadas trabalhadas nesses espaços, nas costas dos dois laterais do Potosí, que desciam muito, né? E tivemos uma boa jogada, uma boa trama, né, em que o Barreira chuta para fora, uma bola que o Montoro segura muito bem, ele vai, esconde a bola. Mandar um abraço pro Lelê. O Lelê falou bem, ele brincou, porra, o Montoro foi como se tivesse ido na padaria comprar pão, foi andando, pá, rolou pro Barreira. Barreira foi infeliz na finalização. Depois aquela jogada também no contra-ataque, em que o Newton, né, chuta para fora. Tinha uma opção de passar pro Montoro, tinha, mas acho que tá de frente, o outro tem que bater, cara. Uma outra boa jogada do Barreira. E eu acho que o Newton fez o certo. Pegou mal, a bola saiu raspando. E a chance mais clara, né? O lançamento do Barbosa, um lançamento muito bom. O Matheus Martins fez a leitura certa da jogada, não se colocou em impedimento. A zaga claramente falha, eu acho que o lance era muito mais do zagueiro. E o Matheus Martins entra cara a cara e consegue perder o gol, cara. Realmente, ali eu fiquei muito chateado, porque, pô, cara, essa bola, você tem que fazer o gol. A gente virava o primeiro tempo com 1-0, é óbvio que para os caras ia ser muito frustrante. E aí o que acontece? No início do segundo tempo, no primeiro lance praticamente da partida, eles fazem um gol numa jogada ali após uma falta, eles fazem uma jogada ensaiada, rolam e cruzam a bola na área. E aí, cara, claro que você pode destacar ali a falha do Ponte, de repente, ter largado o cara, o Baixo, de repente, ter chegado. Mas é muito comum nesses jogos na altitude você ter lances assim de bola cruzando na área, alguém desvia, não dá tempo, é gol. Então, nem acredito tanto. Claro que é uma falha quando o cara cabeceia livre assim, mas contextualizando tudo o que aconteceu, né? E aí o time realmente se espaça um pouco, principalmente a segunda linha, né? Ela deixa de aparecer no jogo, de ficar com a bola. Naturalmente, a nossa linha baixa demais, a nossa linha ali de 5 praticamente. Eu acho que essa estratégia foi certa do Anselmo. Eu acho que o time naturalmente baixa, que fala, pô, não podemos tomar outra agora. E
instintivamente o jogador acaba adotando essa postura. Não acredito que tenha sido um pedido do Anselmo. Mas depois a gente vai respirando, vai entendendo e tal. E tem uma jogada belíssima, né? O Wallace Davi dá uma enfiada de bola muito bonita. O Vitinho vai muito bem na jogada e cruza a bola, cara, a feição pro Montoro. O Montoro perde o gol. Deu azar, bateu na trave. Acho que o gramado também deu um kick ali. Mas é uma bola que talvez ele tivesse que ir com mais segurança para fazer o gol, né? Também eu considero um gol claro perdido. E o Potosí vivia desses cruzamentos, o ponta esquerda, né, que joga ali com a camisa 7 de pé invertido, partindo para cima e tudo mais, mas sem grandes sustos para a gente, né? Tem um lance anulado no impedimento, bem anulado, acho que a linha de impedimento funcionou bem no segundo tempo, o Potosí não conseguiu ter essa leitura, mas no segundo tempo a gente produziu menos. As substituições, que eu vejo muitos questionamentos e tal. Vamos lá, tosse do Medina. Cara, eu não sei se o Wallace Davi cansou e tal. Foi a única substituição que eu questionei, porque eu acho que ali o Wallace Davi estava entrando no jogo, estava bem, estava recuperando bola, e sai logo depois de ele ter feito essa boa jogada com o Vitinho para o cruzamento que o Montoro chuta na trave. Mas a gente não sabe, de repente o garoto sentiu, cansou, né? O primeiro jogo dele ali, né? Pô, com o time, um jogo na altitude e tudo mais, a gente não sabe. Né? Então, e que peças ele teria? Ele preferiu não colocar o Marquinhos, ele preferiu recuar o Barreira, né? Onde o Barreira não tem ido muito bem, e espetar o Vidalba. Eu acho até, pensando no Vidalba, também ajudar o Vitinho na recomposição para o Ponte ficar mais na área. Né? E também a questão do Barreira, porque tinha espaço para a gente jogar ali, né? E o Barreira podia achar um passe e facilitar o nosso jogo. Acho que ele sabe que o Marquinhos não vai ter essa capacidade naquela linha média. Eu acho que ficou claro quando o Marquinhos entrou, né? Não é o primeiro jogo que a gente vê que tem uma discrepância ali na questão de passe, né? Jogada de passes e tudo mais. E faz parte, é garoto e tal, mas a gente também tem que cobrar. Claro, porque quando vê outros da mesma idade tendo uma qualidade melhor, às vezes é uma questão do próprio jogador. O Kadir também entra com o Matheus Martins extenuado. Acho que o Kadir lutou ali, mas não é um jogador ainda pronto para resolver e tal. E também até consegue uma falta, ele cava uma falta, o Teres bate, o goleiro espalma. Mas eu acho que o Botafogo conseguiu o que a gente precisava. Eu entendo que ser a sexta derrota seguida, muita gente chateada, puta, desculpe o termo. Eu entendo tudo isso, eu também, porque eu acho que é um jogo que a gente podia ter saído até com empate. Não seria nenhum absurdo. Eles tiveram não sei quantas finalizações, mas a maioria delas sem grande perigo, chutando de qualquer maneira, cruzando bola na área de qualquer maneira. O Barbosa fez uma partidaça, gostei muito do Vitinho, do Nilton. Esses três eu destaco muito. Eu acho que eles foram assim, muito importantes. Gostei da partida do Teles. O Teles dá um mole no final do jogo, que ele tenta matar a bola no peito, a bola escapa, e aí o Barbosa consegue espantar para escanteio. Eu falei, pô, outro escanteio, pô, no último lance, pelo amor de Deus. Mas acabou que não deu problema. Então, no geral, a gente tem que contextualizar, cara. Esses caras jogaram a 4.100 metros. Acho que a estratégia do Botafogo mostrou-se acertada. Não foi um time tão extenuado como a gente viu outros times brasileiros. Fortaleza, por exemplo, perdeu para esse time de 4-1, cara. O Fluminense ganha deles no Rio por 3-0. Um jogo que o Fluminense perde muitos gols. Que a torcida ficou chateada, porque o Fluminense podia ter ganho de 6, tranquilamente. E vai para lá jogar o jogo de volta. Acaba se classificando, tomou 2-0. E o Fábio pegou muito nesse jogo. Pegou muito. O Fluminense teve uma outra chance também, mas o Fábio pegou muito e evitou que o jogo fosse para os pênaltis ou até uma eliminação do Fluminense. Então eu acho que a gente vai para o Nilton Santos muito vivo na competição. É importante a gente ter isso. É muito ruim pela sequência. Por isso que aquele jogo com o Flamengo me irritou tanto a falha do Neto e o gol perdido pelo Matheus Martins. Que era um jogo que terminaria empatado e a gente iria para os pênaltis ver o que acontecia. Né? Mas seria um empate, você quebraria essa sequência de derrotas. Então eu vejo muitas pessoas, até grupos de amigos, falando, pô, o time vai sem moral. Eu não acho que vai sem moral, não. Eu acho que, pô, sentindo a sexta derrota,
Mas a gente viu uma evolução contra o Flamengo e hoje, para o contexto do jogo, a gente viu momentos em que o time reagiu e muito desfalcado. A gente precisa contextualizar isso. O time muito desfalcado. E de jogadores cruciais, como o Danilo e o Santi Rodrigues. O Danilo e o Santi vinham sendo dois dos grandes destaques do time esse ano, junto com o Montoro e o Barbosa. Sendo que o Danilo e o Santi, do meio para frente, os caras talvez mais regulares e taticamente de maior valência para o time. O Santi é um jogador que, além da construção e de tocar de primeira e ser um jogador muito inteligente, coisa que nos faltou hoje, inteligência em decidir o melhor passe, a melhor jogada. Ele é um jogador de recomposição, pressiona muito forte, que rouba a bola, isso gera volume. E o Danilo, um jogador de uma qualidade absurda. Provavelmente não vamos contar com eles aqui, o Santi com certeza e o Danilo tem que esperar, mas acredito que também seja muito difícil recuperá-lo para a semana que vem. Mas eu acho que nós temos time suficiente, acho que o Botafogo tem que fazer valer sua superioridade técnica, o nosso time é muito superior tecnicamente, e fazer o placar aqui. Né? Eu acho que com calma, né? Sem assodamento, mas acima de tudo, que nós botafoguenses estejamos lá. Independente da gente estar chateado com a sexta derrota seguida, que todos nós estamos, independente da gente poder uns fazerem mais críticas aqui e ali ao Anselmi, mesmo com tudo isso que eu contextualizei de altitude, time desfalcado, você vê os garotos que entram, o Marquinhos, por exemplo, não corresponde, o Ponte cometeu algumas bobagens ali, tentar sair driblando e quase dar um gol para os caras, mas faltam peças, os zagueiros que ele pediu, os médios que ele pediu, os volantes, né? Então, claramente, você vê, a gente precisa de elenco. Então, entendo as críticas, entendo a questão da sexta derrota, entendo toda a chateação mais do que justa e necessária, crítica da nossa torcida, a gestão do John Textor, a questão toda financeira, esse imbróglio todo, que sim, John Textor, afetou o transfer ban, sim, nos atrapalhou muito. Veja o banco de reservas de hoje do time, porque os desfalques são do imponderável, acabam acontecendo. Acho que talvez a gente pode colocar aqui como um erro a escalação do Danilo domingo. Mas por outro lado é isso, o contexto. O treinador vem de 4 derrotas seguidas, pegar o Flamengo, aí ele pensou, porra, é normal, é do ser humano, cara. Mas, enfim, eu acho que foi um erro, não deixa de ser um erro do Anselmi. Mas vamos chegar junto, galera. Vamos apoiar esse time, cara. É o Botafogo, é o Botafogo. Então, fica aqui meu chamamento à torcida do Botafogo. Quem puder ir, evidentemente, sempre quando eu falo isso, gente, o Depp fala, é para quem puder ir. Nem todo mundo vai ter condição de ir, é jogo durante a semana, muita gente, a gente não tem às vezes as caravanas todas que poderiam vir, o pessoal gastou a grana aí no carnaval, o cartão deve estar bombando ainda, mas quem puder ir, eu acho que é a hora da gente botar ali um público legal, pelo menos 30 mil pessoas no Newton Santos. Talvez a diretoria pensar em promoções, cara, para que isso, Medina? Claro, às vezes precisa mesmo, para a gente criar uma atmosfera ali propícia ao nosso time. Mas é isso, galera. Hoje me estendi mais um pouco, porque eu acho que pelo tamanho da competição, da Libertadores, precisava. Ano passado estivemos com um empate, né? Contra o Aurora. Tomamos um gol no final e ganhamos aqui com tranquilidade. Tomara que se repita, que a gente ganhe com tranquilidade, com autoridade. Acho que o time, isso sim o time tem obrigação de vencer, de se classificar, e fica o meu chamamento. Agora falar, por favor, repetir, deixem seu like, compartilhem também, tá? Deem um like, curtam aí, se inscrevam e o clube de membros. E falar agora dos patrocinadores do setor visitante. Quando eu falo nossos, é que é minha casa, onde tudo começou. Hoje estamos lá, a Thomas aqui, estamos lá na Arena Vebete Alvinegra. Tá rolando agora a live do TF, quer dizer, quando o meu vídeo for no ar, a live já deve estar no meio para o final, não sei. Brilhante jornada de transmissão da galera toda, mandar meu beijo carinhoso pro Gabiru, pro Léo Dantas, pra Lívia, pro Gentileza, para toda a equipe técnica que deu suporte lá, nossos queridos, Pink e o Cérebro. Para falar dos anunciantes aqui, as marcas que ajudam tanto o setor visitante a ir para o ar, em nome do DEP. A GoCase,
Cara, usem o cupom GOLSETOR, caras e caras, que vale muito a pena. Garrafa térmica, copo térmico, mochila, capa de celular, carregador de celular, produtos de muita qualidade. E uma coisa que eu falo sempre, até comento com o Dep, pô, chega rápido. Entrega rápida, tá, gente? Pode confiar, rastreável, uma comunicação muito boa, produtos de muita qualidade, durabilidade, suporte para celular, enfim. Adoro as garrafinhas da Golcase, tenho duas, uma do Botafogo, uma toda preta, mas tem vários modelos lá de todas as linhas, Fire, não sei mais, vários modelos muito legais para todo público, né? Para todo mundo, todas as idades, muito legal. E também na Vebet, né? Nossa patrocinadora tá aqui, a Vebet, patrocinadora do Glorioso, patrocinadora aqui do setor visitante e também da Arena Alvinegra, Arena Vebet Alvinegra. Dá essa força pra galera, né? Quem puder apostar, quem for maior de 18 anos, apostando com responsabilidade, e é que a gente fala, é aquele dinheirinho ali, R$5, R$10, não vou mensurar aqui o valor, tá? Mas um dinheirinho ali que você, pô, cara, esse dinheiro eu ia beber uma cerveja, esse dinheiro aqui, R$10, vou botar aqui em vez da loteria, ou em vez de outra coisa que você aposte. E aí você tem as odds todas, vamos prestigiar quem puder, quem gosta, né? E eu acho que nesse momento a pessoa pode se relaxar um pouco, divertir. Tem vários esportes aí, do Rio Open rolando aqui no Rio de Janeiro. Mas galera, é isso aí, ficou com o meu recado. Um abraço aí para todos vocês, as amigas e os amigos. Um beijo carinhoso e quarta-feira vamos lotar o Newton Santos. A gente precisa lotar o Newton firme com esse escudo aqui, ó, maravilhoso. É por ele, tá? Não é por A, B ou C. Manter o senso crítico, estar atento e forte, como diz aqui entre as faixas de 24 que eu tenho, mas apoiando sempre, porque quando eu entro em campo é o Glorioso, não é John Texor, não é Anselmi, não é Matheus Martins, é o Glorioso, tá bom? Fechado com o Glorioso sempre e com vocês. Fiquem com Deus. Boa noite.